Boa tarde a todos, novamente. Já estamos aqui na reta final do nosso 4º Fórum Nacional de Saúde Mental, este ano dedicado ao tema da empregabilidade. E este ano também procuramos fazer aqui a diferença relativamente aos outros fóruns e de diferentes profissões nestes comentários. Então, chamo de novo ao palco o nosso comentador, o enfermeiro Pedro Amaro, que vem aqui em representação do Centro de Recuperação de Menores de Porto Alegre. Chamo também a doutora Paula de Deus, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas, para se juntar a nós. Chamo a doutora Diana Correia, que é médica de saúde pública e vem em representação da ACES Oeste-Sul. Chamo igualmente o doutor Diogo Rodrigues, médico interno de psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, e chamo também a professora Adelinda Candeias, da Universidade de Évora. Este momento tem então como objetivo falarmos aqui das principais conclusões dos painéis e exatamente para ir ao encontro dos objetivos do Fórum de formação, informação e bem como públicas, privadas, de empregabilidade e bem como dos desafios regionais que enfrentamos enquanto profissionais. E pergunto-vos o que é que houve em comum tanto das boas práticas, ou seja, quais é que são os facilitadores para a empregabilidade de pessoas com problemas de saúde mental e quais é que foram os principais desafios encontrados ou as principais barreiras, lá está, para a empregabilidade desta população. Passo, se calhar, então aqui a palavra primeiro ao enfermeiro Pedro Amaro e aqui seguindo também o nosso programa. Agora sim já se ouve, não é? Boa tarde a todos e a todas, outra vez. Aqui um pouco aquilo que foi falado nesta mesa que houve e onde estivemos, que em termos de facilitadores, não é? Daquilo que fomos ouvindo, parece-me que um grande facilitador é o modelo utilizado. E este modelo é um bom modelo e tem um bom fundamento. Vimos, por exemplo, a forma de intervenção que havia e mais ou menos era comum. E aqui parece-me que essa intervenção se baseia em 3 grandes perguntas, que é o que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa sabe, quais é que são as potencialidades da pessoa. E isto é um bom princípio, esta perspectiva de coprodução, uma perspectiva de construção do projeto com quem o utiliza e para quem é destinado. Ou seja, no fundo, a individualização dos programas e não ser igual para todos, mas adequado às necessidades de cada pessoa. Exatamente. Isto que eu estou a dizer não é nada de novo. Isto é o que é um modelo de relação de ajuda. E como é que nós baseamos as nossas intervenções na própria pessoa, com todos os desafios que isto levanta. Não fazermos intervenção de chapa 7, né? Mas com todos os desafios que isto levanta. Isto leva à segunda questão, quais as barreiras, e foram apontadas várias barreiras. Houve uma que ficou, que foi esta definição de 3 tipos de empresa. A empresa, a questão da responsabilidade social que tem. E então, aquele tipo de empresas que contrata pela legislação que tem a cumprir, né? Aquele tipo de empresa que aproveita os financiamentos que há e aquele tipo de empresa que realmente integra as pessoas com vulnerabilidade por uma noção de responsabilidade social, que leva a algumas barreiras, que é depois o acolhimento das pessoas nas próprias empresas e no trabalho e toda a mediação que tem que ser feita e todo o acompanhamento. Isto porque e tivemos a oportunidade de ver alguns testemunhos, o impacto positivo que isto tem e a sensação de satisfação que dá
o autoconceito que aumenta na pessoa, a autoestima, a sensação do eu consigo fazer. Havia um testemunho que dizia: já tive algumas fases de depressão, no entanto isto é algo que podemos ultrapassar. E isto, por aqui vemos também o impacto que este tipo de programas têm. Apesar de todas as dificuldades, eu gosto muito de anotar expressões, porque às vezes as expressões poupam-nos para aí 3 ou 4 folhas de escrita. E então havia várias expressões do género, do parece fácil, mas não é. Isto levava-nos a toda uma discussão sobre as dificuldades que há neste tipo de programa. Esta questão do é necessário que haja acompanhamento e estar lá, isto também é algo que caracterizou estas intervenções, que é o estar e o estar disponível, a questão da escuta ativa, da presença, e isto é bastante importante. E outra que ficou pela questão da continuidade, que também é algo que ficou presente, que é deveria haver uma resposta que permita ter um tutor de vida, foi esta a expressão usada. E esta noção de acompanhamento que tem que haver. E que, no fundo, recordo-me bem desse painel, não é? Que o acompanhamento pós-colocação termina após 1 ano. Mas a pessoa pode, especialmente na população que nós atendemos, não é? Sabemos que é feita de altos e baixos e que é importante que se mantenha esse acompanhamento. Eu passava agora aqui a palavra à doutora Diana Correia, que comentou aqui o painel em que estiveram representados o Instituto de Emprego e Formação Profissional da Évora, bem como do Centro Distrital da Segurança Social de Évora, e fazia aqui um bocadinho a mesma questão. E quais é que foram assim, as principais conclusões que encontrou? Certo, portanto, acrescentando o que também já foi dito e de acordo com o que foi falado no painel que eu comentei, portanto, um dos desafios, de facto, foi identificado. Eu aqui vou dar mais, de facto, a perspectiva dos intervenientes, não tanto do público-alvo, não é? Dos empregados, mas das instituições que estão envolvidas nesse processo. Identificaram, por exemplo, a ausência de divulgação, muitas vezes, das medidas, não tanto junto das entidades, mas das famílias e daqueles que podem beneficiar dessas medidas. Portanto, seria importante fazer esse esforço de divulgação de que existem estas possibilidades de integração de pessoas com experiência de doença mental, de integração no mercado de trabalho e é preciso que elas também saibam que existem esses recursos e, portanto, também elas próprias acaba por partir também, ou seja, colocar também a vontade de integrar a partir do próprio, não é? Portanto, o desconhecimento não permite que o próprio queira, equacione sequer poder integrar o mercado de trabalho. Portanto, a divulgação é uma das dificuldades, ou a falta de divulgação. E em termos de fator que beneficia, é de facto a partilha de experiências entre as entidades, também o suporte mútuo, não é? E a articulação, isto também para dar resposta, também foi falado à questão da compartimentação. Essa partilha permite quebrar essas barreiras, não é? Portanto, em que eu faço isto e tu fazes aquilo e não há comunicação. E, portanto, o partilhar e o criar equipas também de discussão, de casos, de partilha de experiências, de soluções, de desafios também. Portanto, foi identificado como um fator que beneficia o processo. De facto, pegando aqui nas suas palavras, não é? Informação. Informação para os profissionais, que muitas vezes, ou por vezes, desconhecemos os apoios, daí ser importante tirarmos tempo para pensar, para refletir, para continuar a nossa formação contínua, e uma informação também adaptada para não só para as pessoas com problemas de saúde mental, mas para as respectivas famílias. Quem nunca teve aqui a experiência de ter dificuldades numa interpretação de uma medida da Segurança Social. Alguém que, se calhar, tenha outro tipo de dificuldades, ainda mais difícil vai ser. Ou seja, a pessoa precisa de saber o que é que tem de facto
apoio. Exatamente, exatamente. E é por aí. E não compartimentarmos. Não dizermos, e dizia ainda ontem, exatamente no painel que comentou, não podemos dizer é a responsabilidade da saúde ou é a responsabilidade da segurança social. A responsabilidade é de todos, não é? Todos os que intervêm. Está ligado? Assim? Tá. Sim. Estava a dizer que a responsabilidade é de todos, não é? Porque isto é um processo que deve ser partilhado entre todas as entidades e articulado. Acho que aqui a palavra-chave é articulação. E pegando aqui também nas palavras da doutora Paula de Deus, não é? As instituições têm que se ajudar umas às outras, que esta frase parece-me assim que vai ficar e que temos que partilhar e que trabalhar em conjunto. Posto isto, eu só tenho a tarefa facilitada, porque eu só vou fazer as conclusões do que já foi dito no meu painel, portanto, meio caminho feito. E vou fazê-lo partilhando boas práticas a sublinhar e barreiras a ultrapassar, apresentadas de uma forma construtiva, mas que são exigidas para o enraizamento das respostas públicas de empregabilidade, que foi o meu painel e foi o que as instituições que foram convidadas vieram dizer. Primeira condição é começar por fazer o caminho sobre os ombros dos gigantes. O gigante, que é o mundo de vida de cada uma das pessoas com experiência de doença mental, no respeito pelo seu direito de autodeterminação, um caminho a partir dos seus sonhos e expectativas. Outra condição é dar sentido à vida das pessoas, nome, aliás, de um dos projetos que foi apresentado. Dar sentido à vida das pessoas na sua individualidade, o que implica ressignificar esses mundos de vida de cada pessoa que experiencia a condição de doença mental, nomeadamente o sentido de pertença nos seus contextos de vida, família, trabalho e comunidade. Implica que a pessoa tenha esperança, perspectiva de futuro. Este trabalho implica criar uma rede de suporte à pessoa e à sua família, num caminho com um sentido imprevisível, repleto. Outra condição, desconstruir o estigma. Desconstruir o estigma é outra das condições e esta é uma condição que, tal como tudo, começa no início. O que é que isto significa? Significa que começa por trabalhar com a pessoa a aceitação da doença e, a seguir, por ajudar a pessoa a compreender a sua doença. Em simultâneo, tem de ser feito o mesmo trabalho com as famílias e com as organizações, para que se deixe de ter medo da doença e confiança nas pessoas com experiência de doença mental. Uma outra condição é a condição de uma abordagem que, tal como se concluiu no painel, tem de ser integrada para ser eficaz. E essa condição é a efetivação do trabalho em rede entre as organizações da comunidade, do poder local e central. O que implica que estas instituições colaborem em todas as fases da intervenção com as pessoas com experiência de doença mental, para que esta relação se fortaleça e evolua para uma relação de confiança entre as instituições, para que as instituições aprendam a cuidar umas das outras, a investir na promoção da qualidade da saúde das relações que estabelecem entre si. Só um forte e amplo trabalho interinstitucional permite disseminar a partilha das práticas, das abordagens, dos instrumentos e das experiências que existem e que foram partilhadas no painel de que estou a fazer a síntese, tal como, aliás, foram partilhadas noutros painéis, e nomeadamente no setor privado. Disseminar práticas de empregabilidade de pessoas com experiência de doença mental é uma condição para que outras organizações sigam o exemplo e apostem no apoio ao emprego de pessoas com experiência de doença mental, quer na sua inclusão no mercado de trabalho, quer na manutenção dos postos de trabalho, investindo nas necessárias adaptações dos contextos laborais e na sensibilização dos colegas para a aceitação da pessoa enquanto um mundo de vida com potencial, mas que pode precisar de apoio e que precisa de tudo menos ser discriminada. O setor público, nos diferentes ministérios, a nível nacional e regional, e o poder local, devem ser os primeiros a dar o exemplo, através do preenchimento das cotas de empregabilidade previstas, flexibilizando procedimentos e apostando na individualização das medidas. E, por fim, uma conclusão. O percurso para a empregabilidade das pessoas com experiência de doença mental tem vindo a ser percorrido a passo de caracol, muito lentamente. O movimento ao longo dos anos é tão lento que parece parado. Uma das metáforas partilhadas no painel. Isto significa o quê? Significa fazer o percurso, continuar a fazê-lo, com a sabedoria de quem sabe que o caminho se faz com persistência e tenacidade, para que as políticas e as respostas públicas de empregabilidade, por um lado, não retrocedam. E como é que elas podem retroceder? Bom, desde logo, com a insolvência de respostas que já existem, que podem ficar sem capacidade de respostas. Portanto, prevenindo que isso aconteça. Por outro lado, para que avancem no sentido de potenciar as respostas em todos os setores, lado a lado, caminhar juntos,
Sociedade civil, setor privado e, muito importante, setor público, na sua diversidade e potencial, a dar o exemplo. Penso que consegui fazer, enfim... Muito assim, obrigada, doutora Paula. Acho que possível. fez aqui uma bela síntese. De facto, há aqui dificuldades que são transversais ao setor público, ao setor social. Por outro lado, olho aqui para o Dr. Diogo e penso que tivemos aqui exemplos hoje de boas práticas no que tocou às entidades privadas, que também dispõem de outros apoios, e pedi-lhe também que comentasse esta questão, não é? Que facilitadores é que foram aqui importantes, não é, para a empregabilidade destas pessoas? Será que temos aqui dificuldades que vão colidir também com as do setor público ou não? E passo-lhe a palavra. Muito obrigado. De facto, tive a oportunidade de poder comentar e assistir a duas empresas, portanto, do setor privado, do setor empresarial, diferente daquilo que foi abordado anteriormente, que nos dão aqui alguns exemplos de boas práticas, apesar de diferentes entre elas, que se acabam por interligar em algumas características comuns, no sentido do apoio às pessoas com incapacidade, mais até incapacidade e também de doença mental, e que vêm muito beber daquilo que é uma cultura empresarial, de um lado mais uma cultura com longa data, com longa experiência a nível internacional, até com uma perspectiva mais de cima para baixo, e outra também uma cultura mais enraizada do ponto de vista longitudinal e ao longo do tempo. Mas, de facto, pelo que tive a oportunidade de partilhar durante o painel, essa cultura de apoio às pessoas com estas dificuldades não vem só de cima, acaba por ser bem recebida por quem está no terreno e sentir as diferenças que é ter numa instituição e ter numa empresa pessoas com algumas dificuldades e com diferenças. Portanto, isso é um ganho para a empresa, perceber que existem estas dificuldades e que, apesar dessas dificuldades, as pessoas conseguem fazer o trabalho tão bem ou melhor do que pessoas que alegadamente não têm dificuldades. Portanto, esta aprendizagem, no fundo, é uma oportunidade, e é uma oportunidade que vem, por si só, diminuir e esbater de um dos desafios que também foi partilhado neste painel, que é a questão do estigma para a doença mental. Eu vou utilizar aqui o meu conhecimento dentro desta área, um bocadinho fugindo daquilo que foi comentado, e usando as palavras de dois autores que trabalham muito na área do estigma para a doença mental, o Patrick Corrigan e o professor Graham Thornycroft, que falam sobre aquilo que é o estigma para a doença mental nas suas várias vertentes. É o autoestigma, portanto, o estigma de cada um de nós para com a doença mental, o estigma social, a nível de societal, as visões erradas e as percepções erradas que se têm perante a doença mental, e o estigma estrutural, e que o estigma estrutural pretende focar essencialmente nas instituições que trabalham com as pessoas. Aqui as empresas e as estruturas mais públicas, não tanto por aqui, bebem destes vários estigmas e só, felizmente, diminutas a nível nacional, mas que nos vem dar aqui uma luz daquilo que pode ser um futuro em que podemos acomodar pessoas com alguma diferença e fazer também a diferença a nível nacional e global. Muito obrigada, Dr. Diogo. De facto, encontramos aqui este ponto bem comum, independentemente do setor de que estejamos a falar, é preciso combater o estigma do próprio, o estigma cultural também que existe face às pessoas com problemas de saúde mental. E então voltamos a este ponto e que importa a informação, e ainda há bocadinho também se tocava no ponto da educação, não é? E que o que importa é percebermos isto desde as escolas, desde cedo, é? E desconstruirmos o que é esta questão dos problemas de saúde mental. Aqui a professora Adelinda esteve connosco no recente painel, mas perguntava-lhe o que gostaria de acrescentar aos comentários que fez agora neste momento, e que um bocadinho também nesta ótica, o que é que encontrou em comum nas duas comunicações, e que nesta dicotomia entre facilitadores versus barreiras, o que é que lhe suscita sobre este assunto? Muito obrigada. Este último painel trouxe-nos dados muito importantes sobre a realidade
sobre a realidade do norte e do centro do país. Efetivamente, o nosso território é muito diferente. Tivemos aqui um espelho do que é o norte do país. E apesar de termos tido uma estatística que é pontual, que se refere a 3 centros de saúde, é claro aquilo que acaba por marcar hoje a nossa realidade, que é a incidência da ansiedade e da depressão, em números provavelmente nunca antes vistos, e que precisam de resposta. E este é um aspecto positivo, é trazermos estes números para a luz do dia, e penso que este painel teve essa vantagem de nos trazer estes números e a necessidade de conhecermos melhor estes números a nível nacional. E um outro aspecto que me parece também extremamente importante foi a ênfase colocada nas respostas às pessoas em situação de doença mental, e da necessidade de organizar programas focados na necessidade das pessoas, centrados nas pessoas, e de não usarmos os programas standard, iguais para todos. Nem toda a população com doença mental tem o mesmo nível de diferenciação, tem o mesmo nível de necessidade e, portanto, nem todos terão o mesmo tipo de necessidade de apoio para entrarem no mercado de trabalho. Em termos de pistas de desafios, eu ia salientar aqui a necessidade de conhecermos melhor os números, a incidência, as evidências. Efetivamente, o nosso país lida muito mal, nós todos culturalmente lidamos muito mal com avaliações, com números. Sabemos como é que corre sempre muito mal quando se tenta implementar alguma política de diagnóstico, avaliação, mas efetivamente é a partir de uma boa avaliação que pode haver uma boa mudança, uma mudança eficaz. E nós precisávamos efetivamente ter um bom diagnóstico da situação em termos de necessidades de apoio da nossa população, para que efetivamente os centros de saúde mental, as equipas, possam estar preparados para dar resposta. E a necessidade desta resposta se estender também à idade anterior à idade adulta, ou seja, à escola, porque muitos destes problemas estão hoje inventariados nas escolas. Há respostas nas escolas, na educação, mas estas respostas não chegam para todos. Sabemos que muitos jovens saem das escolas e vão para os centros de formação, vão para a formação profissional e vão depois para o passo seguinte da adultez, que é a procura de trabalho, com as dificuldades acrescidas que levam em termos de saúde mental. E, portanto, temos aqui grandes desafios de fazer uma ligação maior, porque, efetivamente, as idades não são estanques e não podemos falar da adultez sem falar da adolescência e da infância. Assim como, e já agora desculpem, mas trazer aqui algo daquilo que também é a investigação que faço na área da gerontologia, não podemos deixar de pensar naquilo que é a idade a seguir e do transporte de todos estes problemas de saúde mental para a terceira idade. E os problemas aí são enormes, são colossais. E precisamos urgentemente também de falar sobre eles, de os identificar e de trabalhar sobre eles. Fica um ponto positivo, temos uma legislação muito promissora a caminho, levamos daqui esta promessa e levamos daqui também a vontade de trabalhar em conjunto entre instituições e, portanto, fica aqui este dado positivo, mas com o sentimento de que há muito por fazer. Muito obrigada. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada também, professora Adelinda. Há muito para fazer. Felizmente esse caminho já está a começar a ser percorrido e cá continuaremos para melhorar exatamente a qualidade de vida das pessoas com problemas de saúde mental, mas no fundo que possamos melhorar a qualidade de vida de todos, com programas devidamente individualizados às necessidades de cada um. Muito obrigada
ao desafio. Muito obrigada aos comentadores que conseguiram aqui e sintetizar, exatamente, e abraçar aqui o desafio que lançámos de relatarem os painéis, de permitirem aqui outra contribuição técnico-científica aqui também para o nosso fórum. E exatamente como dizia aqui a professora Arlinda, sem um diagnóstico, sem nós percebermos concretamente o problema, também dificilmente o conseguiremos resolver. Por isso, mais uma vez, o meu obrigado.